Alô, pra você que se liga em mais um pacotão de notícias do Cruzeiro aqui no YouTube da Itatiaia. Eu, Lucas Barbosa, ao lado de Emerson Pansieri, trazendo todas as últimas notícias do Cruzeiro depois desse empate polêmico contra o Palmeiras em São Paulo. A arbitragem deu o que falar, mas esse pacotão é um oferecimento de Mercantil, porque no Mercantil, a nossa tecnologia que se adapta a você. E aí, Pansieri, tudo bem? Tudo ótimo, Luquinhas. Deixa eu tomar aqui um cafezinho aqui, ó, tranquilo, ó. Ó que beleza. Tá servido? E você aí do outro lado, tá servido também? Eu gosto do cafezinho. É bom um cafezinho. Cafezinho faz bem. Tomei um cafezinho aqui pra, a gente ter muito assunto pra trazer aqui no Pacotão de Notícias. Um abraço, meu amigo, pra quem tá ligado com a gente, quem nos acompanhou no fim de semana, né? Mais uma jornada esportiva na Itatiaia, mais um trabalho. E antes de entrarmos em vários assuntos, queremos a sua curtida, queremos o seu comentário. Fala de onde tá mandando mensagem. Eu sou o José, lá de Salinas. Eu sou o João, lá de Barbacena. Manda. A interação é o mais importante, né? A interação é importante. Daqui a pouco, inclusive, tem mensagem aí dos nossos web espectadores. O dia que eu falei web internautas tá errado, é redundância. Sim. É web espectadores. Você me ensinou, você me chamou depois do estúdio e falou assim: Pansieri, gostaria de fazer uma correção no que você falou. E aí, eu agora não erro mais. Tá bom, Luquinhas? Tudo certo. Não foi assim que você fez? Foi. Então, Exatamente. exatamente. Mas... Vamos lá? Bora, porque a notícia não é tão boa, né, Pansieri? A gente sempre gosta de começar com mais humor, com mais leve. Só que essa notícia não é boa. O Wanderson, o Cruzeiro ainda não confirmou, mas deve acontecer em breve. Uma matéria nossa, o Cruzeiro perdendo o Wanderson. Sim. Cruzeiro perdendo o Wanderson aí para a sequência do Campeonato Brasileiro, talvez da Copa do Brasil. Sinceramente, a expectativa, pelo menos com algumas pessoas que eu conversei, é que não volte esse ano. Então, pode ser uma baixa considerável de um jogador que voltou a ser titular. Exatamente. Nessa partida contra o Palmeiras. Não tinha sido contra o Fortaleza, né, Luquinhas? E aí, foi naquela dividida com o Gustavo Gomes. Informação que você trouxe na turma do bate-bola inicialmente, que os exames, né, os primeiros exames, identificaram uma ruptura em músculos da coxa esquerda, né? Exatamente. E aí, Pelo menos duas áreas. Muito complicado, porque ele toma aquela pancada na canela do Gustavo Gomes, ele não se machuca na canela, mas aí no impacto da queda, né, acaba abrindo a coxa e realmente esse problema muscular é um dos mais sensíveis do futebol. E aí o jogador pode desfalcar o Cruzeiro por um tempo, força aí para o Wanderson. Vamos aguardar também o que vai passar o Cruzeiro de forma oficial, mas a informação prévia é essa, que o jogador fica em tratamento intensivo e vai desfalcar já para as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Depois do Vitória tem o Grêmio, depois dezembro bate Corinthians, aí na vida do Cruzeiro. Muita gente torce o nariz pro Wanderson, mas eu acho um jogador importante, que luta, aguerrido, que marca. O Arroio entrou bem. Sim. Entrou bem. Era até a dúvida se começaria Arroio ou Wanderson. Nós levamos essa dúvida e entrou o Wanderson. Mas força aí pro Wanderson para ele se recuperar logo. Força, e eu acho que até é importante a gente falar também agora que é a oportunidade de ouro pro Arroio, né? Sim. Certamente será quem vai herdar inicialmente essa posição pela ponta esquerda. Deu boas demonstrações nos últimos jogos, contra o Fortaleza, contra o Palmeiras jogou bem. Então é o momento também do Arroio se consolidar como titular desse time do Cruzeiro. Ele que tem muito potencial, né? Jogador de muita qualidade. Ele bateu uma falta no primeiro tempo que era endereço certo na gaveta. Carlos Miguel estava muito bem ontem. O Carlos Miguel também tem 3 metros de altura, né? É complicado. É difícil fazer um gol. O Cruzeiro Não que... tá achando que é basquete? Não, é futebol. É grande demais, mano. O que é isso? Fechou o gol, né? Fechou o gol. E aquele lance... É bom você falar do Carlos Miguel, que muita gente fala, mas o Cruzeiro... O Cruzeiro foi o penúltimo lance da partida. Matheus arranca. Eu acho que era o Giai que estava marcando ele. Eu não tô lembrando. Ele vem, ele vai na linha de fundo, levanta a cabeça, vem o Caio Jorge. Só que o Caio Jorge está caindo na batida. Eu vi muita gente criticando o Caio Jorge nesse lance e eu não acho que tenha sido um erro tão grave dele. Também não acho. Porque é uma bola meio que no susto.
E muito rápido. Muito apertado e muito curto o espaço. Sim, em relação ao goleiro. Então, concordo. Ele fez... O ideal seria que ele desse aquela quebrada de pé e acertasse o outro lado do campo, do gol. Mas é muito difícil, né? É uma fração de segundos. E o Matheus Pereira, muito bem mais uma vez. Né? Aí o pessoal fala que não tem meia mais, que o meia acabou, que não existe mais. Não tem na praça que a pessoa falou, trabalha. Porque aqui em Belo Horizonte tem. E ele se chama Matheus Pereira. Vamos continuar com mais? Bora, porque o Cruzeiro contra o Vitória não terá o Wanderson e também não terá os pilares da defesa, né? Vidalba e Fabrício Bruno, preocupação para o Leonardo Jardim, eles estão suspensos. Recentemente, você trouxe uma matéria no nosso tatiaesporte.com.br destacando que os pilares do Cruzeiro são esses atletas. Eles que têm vários jogos com a camisa do time estrelado em 2025. Levantamento do SofaScore, né? E aí você foi fazendo ali o mapeamento. E para mim é uma das melhores duplas de defesa do Brasileirão. Exatamente. Né? O Vidalba, inclusive no início do jogo, já vai lá para incomodar, porque muita gente acha que o Vidalba não é alto, mas ele não tem impulsão. Ele tem impulsão. Não, ele não falha nesse fundamento, né, do cabeceio. Ele vai fazer falta, como o Fabrício Bruno vai fazer falta. O lance do Fabrício Bruno, ele não encostou no jogador do Palmeiras. Eu achei um absurdo. É tão absurdo quanto o lance da não expulsão do Gustavo Gomes. Pra mim, aquela expulsão do Fabrício Bruno até agora eu não entendi. O Gustavo Gomes, ele encosta a bola, mas ele bate. Ele vai com uma força muito... Jogo brusco. Ele vai com o pé alto. Sim. Não acho que ele queria machucar o Wanderson. Mas eu acho que é uma entrada muito temerária. Muito dura. Entrada dura que deveria ter sido expulso. Sim. Na Liga Amadora de Brumadinho, na Copa Itatiaia, Campeonato Inglês... Supercopa dos Inconfidentes e Vale do Piranga. Dá uma moral pra galera. Lá no Santa Terezinha, qualquer jogo ele seria expulso. Sim. Mas aí o seu Rafael Klein foi lá e não expulsou. Ô Pansieri, é bom a gente lembrar que o Wanderson agora ficando fora de muito tempo, vai desfalcar o Cruzeiro pelas próximas semanas. Segundo jogador, puxando aqui pela memória, que o Cruzeiro perde por conta de entradas dos adversários, perde por longos períodos. Porque, por exemplo, o Fagner teve aquela entrada do William Potker, fraturou a fíbula da perna direita, até hoje não voltou. Ele se machucou no dia 30 de julho. Então, é um caso que se repete e nenhum dos dois atletas foram expulsos, né? Mas aí o Cruzeiro perde jogador contra o Flamengo, o Cruzeiro perde jogador contra o Atlético, o Cruzeiro perde jogador contra o Palmeiras e também não perde o jogo. O Cruzeiro, que é o terceiro time com mais expulsões nesse Campeonato Brasileiro. Teve 5 jogadores expulsos, está empatado com outras equipes ali nessa posição. Apenas o Vitória e o Fortaleza tiveram mais cartões vermelhos nessa edição. O que aconteceu com o Cruzeiro na Arena do Palmeiras é ridículo. Sim. É ridículo. E acho que o discurso do Leonardo Jardim é muito sério, ele colocando inclusive em xeque a permanência dele no Cruzeiro, no futebol brasileiro, porque ele falou que não vai treinar outra equipe no futebol brasileiro. O Cássio falou uma verdade também, que deve ser mudado a cultura do futebol brasileiro, porque a cultura do futebol brasileiro é assim, eu ganhei, foi erro, não sei o que, tá vendo? Aí eu perdi, não, o que eu vi ontem do Leonardo Jardim é que ele reclamou falando não só do Klein, ele falou da arbitragem como uma situação geral. E eu ouvi de um árbitro que ele me falou assim, Pansieri, você acha que árbitros de ponta do Campeonato Brasileiro não são profissionais? Aí eu fiquei passando assim, você acha que Daronco, você acha que Klaus, você acha que esses caras não têm preparador físico, não tem isso, não tem aquilo, não tem... Claro que tem. Eles têm uma carreira. Tem. Sim. Eles têm uma carreira primária. Mas a carreira de árbitro de futebol, ela é tão intensa de jogos, de viagens, que ele acaba meio que abandonando a primeira formação. Sim. Então esse papo, porque profissionalizar. Não, gente, é ruim também. Exatamente. A safra não é boa de arbitragem. Vou tomar mais um café aqui, manda ver. Você tá revoltado. Realmente, é muito complicado. E o Leonardo Jardim, ele também não se manteve só no papo da arbitragem, porque ele revelou um papo com o Gabigol, que perguntou a ele, mister,
sua experiência no futebol brasileiro está no top 5 das experiências que você já teve? E ele falou, não, porque aqui ainda falta padronização de gramados, ainda falta uma arbitragem profissional, ainda falta um calendário melhor para os atletas. Então, tudo isso, o Leonardo Jardim batendo na tecla, reclamando muito do que ele tem vivido aqui no futebol brasileiro, em que pese as partes positivas que ele falou, né, dos jogadores do Cruzeiro, dos torcedores que são apaixonados, do talento que aqui tem, mas realmente é uma disputa dura entre o que é bom e o que é muito ruim em termos de organização. E ele, quando ele abandona a coletiva, vi algumas pessoas falando em tom, não, gente, é porque ele já deu o recado, ele pegou e foi embora. É isso aí. Olha só, falamos do Fabrício Bruno, Sim. que não teve falta, não teve pênalti, quer dizer, não deveria ter sido expulso, a verdade é essa, e acho que é uma baixa importante Sim. na equipe do Cruzeiro. A dupla de zaga, João Marcelo e Jonathan Jesus... Que deve ser a dupla que vai jogar. Repete, qual que é a dupla? João Marcelo e Jonathan Jesus. Exatamente. Porque o problema não vai ser qualidade técnica, porque são muito bons. A questão vai ser falta de entrosamento. O último jogo deles juntos, estava vendo? Foi Cruzeiro e Juventude na última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado. Eles jogaram juntos. A falta de entrosamento e a falta de ritmo do João Marcelo, que ainda está nesse retorno da lesão. Tem isso, né? Eu lembro que esse jogo o Cruzeiro ganhou com o gol do Tevez. Ô, Luquinha, vamos lá? Bora. Dudu Matos. Dudu Matos mandou aqui uma brincadeira. Certeza que esses dois são amigos, né, meu irmão? Aliás, pode ser até meu irmão mais novo. Porque a turma gosta de... Mas aí ele tá querendo... Como ele tá querendo engajamento, então tá aí, eu tô falando o nome Minutos dele. de fama. Tô falando o nome dele aí. Mas somos amigos, somos irmãos. Sim. Luquinha é um talento, está sendo lapidado. Eu acho que um dos grandes talentos do jornalismo hoje é o Lucas Barbosa. Depois vocês podem me cobrar. Eu já tenho mais um tempinho de casa e de estrada, mas esse menino, ele é monstro. Que moral, hein? Sebastião de Souza, eu tô falando a verdade. Sebastião de Souza, sou de Valadares e tô aqui assistindo em Bull das Artes, São Paulo. Zirlei Pereira, tô rachando o bico da dupla, lendo minha mensagem aqui de São José dos Campos, às 4 horas da manhã. Pancieri, um abraço pra você. E o Luquinha são fera. O Zirlei. O Zirlei é o número 1 do nosso chat aí, sempre tá, né? O Heron mandou mensagem, a Sampa Azul somos nós. Célio Mesquita, eu gosto muito dessa dupla. José Reinaldo, Serra, sempre ao lado de vocês. Galera, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo respeito. A gente sabe que um ou outro que gosta de fazer gracinha, mas não tem problema. É muito mais respeito, muito mais carinho com quem tá aí do outro lado. Vambora? Bora, chega lá, né? Em nome de Banco Mercantil. A nossa tecnologia que se adapta a você. E o Pix é de duzentão essa semana. Depois desse recado aí, você pode aumentar o valor do Pix. Galera, fiquem com Deus. Um abraço. Até a próxima edição do Pacotão de Notícias do Cruzeiro. Abraço. Tchau.